Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo aqui do canal do Script Case. Meu nome é Eliel Ramos, eu estou sempre aparecendo por aqui produzindo conteúdo para você que é desenvolvedor Script Case. E hoje a gente vai tratar de reconhecimento facial. Para fazer o reconhecimento facial nos seus projetos, você vai ter basicamente duas opções. Ou você pode colocar a infraestrutura em um ambiente próprio, né? Você pode, por exemplo, pegar um VPS e fazer a instalação lá, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Tem questões de compliance, LGPD, né? Então, nesse caso, você vai ter o controle de todos os dados no seu próprio ambiente. Ou você pode contratar serviços como da Amazon, da Azure, do Google. Várias ferramentas oferecem essa opção de reconhecimento facial, você pode contratar como serviço, onde você vai simplesmente consumir a API desse serviço, enviando para lá as imagens que você quer fazer o reconhecimento. Inclusive, alguns desses serviços têm algumas opções mais avançadas, né, de liveness, onde você consegue verificar se realmente a pessoa é viva. Aqueles processos quando você vai abrir conta em banco, que você aproxima a câmera, distancia, olha para o lado, pisca e etc. Então, alguns serviços vão ter mais opções para que você tenha mais assertividade nessa questão do reconhecimento facial. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar uma plataforma chamada Comperface, que ela é open source. A gente não consegue fazer a importação da biblioteca dentro do Script Case, mas eu vou colocar ela num VPS que eu adquiri e vou te mostrar todo o processo de configuração dela para que você possa fazer também no seu ambiente e utilize essa opção aí de reconhecimento facial. No nosso caso, a gente está utilizando esse exemplo de marcação de ponto, mas é apenas uma referência, a gente vai usar só os pontos básicos aqui para que você entenda de forma didática como funciona o processo e depois você pode replicar aí em seus projetos. Eu acabei de adquirir uma VPS novinha aqui na Hetzner e vou fazer o acesso aqui através do SSH, primeira vez, né? Digitar o IP aqui. Aqui eu vou adicionar a segurança, colocar a senha. Como é a primeira vez que eu acesso a VPS, eu preciso fazer a troca da senha, né? Então aqui eu vou colar a senha antiga, ele pediu aqui a nova. Vamos começar então fazendo a atualização aqui dos pacotes da VPS. Vamos instalar alguns utilitários que nós vamos precisar aqui também. Configurar o time zone aqui também. No caso aqui do Comperface, a gente precisa de algumas configurações especiais aqui para ele rodar melhor. Então nós vamos lançar algumas configurações aqui de swap. E agora nós vamos instalar também o Docker Compose, com tudo que ele vai precisar aqui de uma vez. Vamos conferir aqui as versões. Estão funcionando perfeitamente ali, tanto o Docker quanto o Docker Compose. Então agora a gente vai criar aqui a pasta onde a gente vai instalar o Comperface. Aqui eu já dei o comando para criar e aqui já entrou dentro da pasta, né? Muito bem, a gente vai precisar aqui de um arquivo .env que vai ter as configurações de ambiente. Normalmente a gente coloca essas configurações dentro do arquivo .env para evitar de colocar dentro do Docker Compose ou dentro da própria aplicação. Isso evita de que quando você for copiar ou enviar para outras pessoas, você manda informações de credenciais. Então, para isso a gente utiliza o arquivo .env. Então aqui vai ter algumas configurações de ambiente, ali a senha do Postgre, o e-mail, por enquanto eu não vou colocar. Vamos deixar dessa forma. Por ser um arquivo .env, ele automaticamente fica oculto no comando ls, né? Vou dar um ll aqui, ele já vai aparecer pra gente, né? cat. Perfeito, nosso .env está criado. Vamos criar aqui também o nosso arquivo Docker Compose iml, que é onde a gente vai colocar as configurações do Comperface.
Eu colei aqui. Deixa eu entrar nele aqui. É importante ressaltar aqui que no arquivo aqui a gente vai ter todas as configurações, inclusive neste caso aqui o Traffic está sendo um serviço dentro do próprio arquivo aqui. Já está um processo simplificado em relação aos outros ambientes Docker que a gente fez anteriormente. E aqui são todos os serviços que são necessários no Compare Phrase. Então a gente tem o PostgreSQL aqui, API, o admin, o core e o FE. Então são todos esses serviços. E aqui nessa parte é importante ressaltar, nas configurações do Traffic aqui, você tem que definir exatamente o domínio que você vai utilizar para o Compare aqui, onde ele vai rodar. Então aqui nesse caso eu estou usando o domínio cf.scriptcaser.com.br aqui e aqui embaixo também. Ali vai ter os volumes e a rede, né? Dá um Ctrl X para sair. E agora a gente precisa configurar esse subdomínio aqui no registro do domínio. No meu caso aqui eu utilizo o Cloudflare. Vamos acrescentar aqui, ó, um registro do tipo A para o IP da nossa VPS. Então aqui o nome é o CF, o IP, desmarco aqui o proxy e clico em salvar. Então aqui a gente fez a configuração direcionando esse subdomínio cf.scriptcase.com.br para o IP da nossa VPS. Vamos criar aqui então mais dois arquivos YML. Um é o traffic. Aqui a gente pode trocar o e-mail, caso seja necessário, né? E o dynamic. Vamos agora então criar uma pasta e o arquivo para o Let's Encrypt, né? E dar permissão também. E para finalizar a gente vai agora subir o nosso container. Vamos dar uma conferida aqui. Todos os containers estão como app aqui. Ele cria um de cada aqui pra gente. Vamos então fazer um teste de acesso e criar nossa conta no Compare Phrase. A gente colocou o domínio cf.scriptcaser. Então aqui no primeiro acesso ele vai permitir que a gente crie a conta de administrador. Se você quiser enviar os dados, ele já cria a conta e já te envia para o dashboard aqui. Aqui você pode configurar e você pode também criar a sua primeira aplicação aqui, né? Eu vou chamar de vídeo CF. E aqui a gente pode escolher o tipo de serviço que a gente vai utilizar do Compare Phrase. A gente tem três opções aqui, o Recognition, Detection e Verify. Então o Recognition aqui ele vai fazer a verificação, é o que a gente vai utilizar, né? A gente cadastra uma série de imagens que ele chama aqui de Subject, que são como se fossem pessoas cadastradas na base dele, que ele vai utilizar como referência para fazer a verificação da foto, se corresponde. A detecção de faces em uma imagem e a verificação de duas imagens para ver se a pessoa está correta. Então a gente tem essas três opções. No caso nosso a gente vai usar Recognition. Vamos criar o serviço aqui e a gente já cai na tela onde a gente pode cadastrar os subjects. Lembrando que o subject aqui para o Compare Phrase é como se fosse uma pessoa, né, que vai servir, porque quando a gente lançar a foto lá do usuário ou o funcionário fizer tirar a foto dele, ele vai procurar no subject qual que é o que corresponde melhor com aquela foto lá. Se a gente for aqui no Home, a gente tem o Demo App aqui, que é exatamente uma demonstração de cada um dos três serviços aqui. Vamos entrar aqui no Recognition.
Aqui ele vai te dar a API aqui, se você quiser testar essa opção através do dashboard aqui do próprio demo aqui. Você pode usar essa chave de API aqui padrão. Aqui você pode enviar imagens. E aqui a gente tem um Face Collection, onde ele vai mostrar aqui uma lista de pessoas conhecidas para a gente utilizar aqui como exemplo. Então, se eu vier aqui em teste, eu tenho algumas imagens que eu separei aqui para fazer teste. Por exemplo, vamos colocar Julia Roberts. Pode ver que ele consegue verificar aqui. Ele vai trazer para a gente aqui a similaridade de 0,99, significa 99% de similaridade com a Julia Roberts. A gente tem aqui o sexo e a idade dessa imagem. Então, a gente pode testar outras aqui. Vamos colocar uma dela mais nova. Aqui, ele achou a similaridade de 86%. Na idade ali de 25 a 32. Aqui também ele pode mostrar as marcas de referência, né, que são os olhos, o nariz e a boca, e também a direção do olhar, né. Nesse caso aqui, ele confundiu e achou um cabelo aqui do lado, como se fosse uma imagem de Penélope Cruz. Então, é importante, como a foto está bem com fundo muito colorido, estampado, ela traz essa dificuldade, né. Então é importante quando vai fazer reconhecimento facial, que a foto seja tirada de preferência no fundo neutro, no fundo branco, alguma coisa assim. Vamos testar aqui. David Beckham também, ele achou que 99% de similaridade. E aqui embaixo você pode verificar aqui o request através do core. Ele vai passar as informações aqui. E o response, que é o JSON que a API fornece para a gente. A gente vai trabalhar com esse response aqui, que vai dar informações relevantes para a gente, principalmente aqui em subjects, que ele vai mostrar qual foi o subject que ele achou mais similar à foto que a gente enviou. Então ele achou aqui o David Beckham. E aqui em box a gente vai achar a probabilidade. O que significa essa probabilidade aqui? Se a foto que você enviou, qual a probabilidade de ter uma face nela? Então, nesse caso ali, tem quase 100% de probabilidade de uma face na foto, então a probabilidade foi ok, e o subject com a similaridade 99% aqui. Então a gente pode ir brincando aqui, eu achei bem interessante, né? Por exemplo, aqui também, vamos aproveitar que a gente está aqui no demo, vamos trabalhar aqui o detection, aqui em teste. Neste caso, a única coisa que ele vai fazer é trazer informações aqui sobre a foto. No caso, a probabilidade é 1, que tem uma pessoa, essa probabilidade indica que tem uma pessoa na foto, um rosto, né? O gênero e a idade aqui. A gente pode marcar aqui também a mesma coisa, ele vai indicar qual a direção aqui, o azul aqui, os eixos, né, para onde o rosto está apontando. E aqui também a gente pode testar o outro também, né? Neste caso, a gente pode lançar duas fotos diferentes para que ele faça ele localiza aqui a similaridade entre as duas fotos. Então, nesse caso aqui, ele achou que com 25 a 32 anos, e aqui ele achou a Scarlett com 86% essa foto relacionada a essa. Pode verificar que o sistema funciona muito bem, porque apesar dela estar aqui com ser a mesma pessoa, né, mas com cabelo totalmente diferente, idade diferente, ele achou que 86% de similaridade. Então isso aí traz pra gente uma certa segurança, né? Achei bem interessante essa plataforma, por isso eu escolhi ela para a gente utilizar no nosso sistema. Para o nosso exemplo aqui, como a gente está utilizando para fins didáticos, eu vou usar um banco de dados bem simplificado aqui, onde eu tenho apenas duas tabelas diferentes aqui, além das tabelas de segurança. Todas essas tabelas aqui, que começam com sec, foram criadas pelo módulo de segurança. Então aqui eu acrescentei que foi essa tabela ponto, onde ela vai registrar as marcações de ponto dos usuários, onde eu vou ter aqui o login, que vai vir da tabela de usuários. A gente tem a data, que o ponto foi enviado, né, pelo sistema. A gente vai ter aqui a similaridade e o subject, ou seja, a foto que foi enviada neste momento aqui, ela teve esse percentual de similaridade em relação a esse subject. Então, a gente vai ter aqui se foi negado ou aprovado o status desse ponto. Aqui é o do próprio banco de dados, o horário que ele vai salvar. E a gente tem também aqui o JSON de retorno que a nossa API vai mandar para a gente em relação àquela marcação de ponto.
Temos aqui também a tabela de configurações, onde a gente tem apenas as configurações da URL. Eu preciso trocar aqui no caso, que a gente está usando a outra, né? Essa aqui foi utilizada no nosso exemplo ao vivo. Agora a gente está usando outro domínio. E o token também que vai precisar trocar. Aqui a gente vai ter o threshold de similarity, que é o percentual de similaridade que a gente vai aceitar para que o ponto seja válido. No caso aqui a gente está colocando 90%. E o threshold de probabilidade, que vai indicar se a foto tem se a imagem enviada tem um rosto. Essa probabilidade tem que ser acima de 95%. Então, caso você queira ajustar isso aqui no seu projeto, depois que ele estiver em produção, se você utiliza a tabela igual eu fiz aqui, a tabela de configurações, você não precisa alterar diretamente o código-fonte da sua aplicação. Você pode simplesmente vir aqui na sua tabela e fazer o ajuste necessário. Inclusive, no projeto, eu criei uma aplicação justamente para editar essas configurações da nossa tabela de configs. Vamos então começar a criação do nosso projeto aqui. Nós vamos começar criando o nosso formulário, baseado aqui na nossa tabela de configs, que vai permitir com que a gente ajuste os parâmetros da nossa plataforma. E agora nós já vamos gerar o nosso módulo de segurança, porque nós vamos precisar das tabelas do módulo de segurança e das aplicações também para fazer a integração com a biblioteca Copperface. Nosso módulo de segurança foi gerado e nós vamos colocar aqui algumas aplicações na tela inicial do nosso projeto, na raiz, só para facilitar o processo aqui. Muito bem, nosso sistema já está funcionando aqui perfeitamente. Como a gente fez a importação do banco de dados que foi utilizado no exemplo, então ele já vem com a imagem aqui de perfil e aqui os parâmetros já estão configurados. A gente já vai aproveitar para ajustar outros itens aqui, porque agora a URL do nosso Copperface aqui é diferente. E a gente vai precisar também
vim aqui buscar na nossa aplicação a chave de API, que agora é uma outra. Mas antes eu vou fazer um pequeno ajuste aqui nesse formulário, que na verdade eu quero que ele seja do tipo múltiplos registros. Agora sim, vamos pegar novamente aqui a URL. O restante das configurações nós vamos deixar da mesma forma. A primeira aplicação que nós vamos utilizar aqui, vamos personalizar, é a aplicação de edição de usuário. Nessa aplicação a gente vai adicionar dois botões, um para enviar a foto do usuário que está cadastrado no banco de dados, né, no sistema aqui de segurança do próprio script case. Nós vamos pegar a foto que está salva ali e vamos enviar como referência para dentro do Cumperface, para que quando a gente mandar fotos de marcação de ponto, ele vai registrar automaticamente, vai fazer a comparação com esta foto do usuário aqui. Então, para isso, a gente vai criar dois botões aqui dentro dessa aplicação de edição de usuários. Vamos aqui em botões, novo botão. E aqui no código, eu vou colar o código que eu já tenho predefinido aqui e vou explicar para vocês o processo que foi feito aqui. Então, na primeira parte aqui do código, a gente vai fazer um select lá na tabela de configurações para que a gente obtenha essas informações aqui de configuração. Então, a gente faz o select lá. Aqui o array column vai quebrar aqui, né, o retorno do lookup field, de forma que a gente pode tratar aqui o CFG, o nome da configuração, né, como índice. E então a gente vai ter o Cumperface URL e API key que foram configuradas. A collection name aqui, user, na verdade a gente vai precisar dessa aqui não. Vamos até deletar aqui. Obtenha os dados de registro atual, então nós vamos pegar os dados do usuário que está logado aqui agora, né? Ou melhor, esse aqui no caso não é o que está logado, é o usuário da tabela, do usuário que está sendo feita a edição. Porque através do formulário Edit Users, a gente consegue, o administrador vai conseguir enviar essas fotos lá para a nossa biblioteca do Cumperface. Então, aqui nesse caso, a gente está usando o campo login do usuário que está sendo editado. Se a gente estivesse utilizando a global, né, user login, aí ele mandaria apenas do usuário que estiver logado, né? A gente vai fazer uma pequena alteração nisso aí também, mas aqui é só para que você saiba que é do usuário que está sendo feito a edição, né? Quando você vem aqui em usuários. Vamos pegar aqui o Brad Pitt. Sim, agora eu estou lidando exatamente com esse usuário. Apesar de meu usuário aqui ser o admin, eu estou tratando com o Brad Pitt aqui. Então, a foto que vai ser enviada vai ser do próprio usuário aqui, não do que estiver logado. A gente vai trabalhar também nessa aplicação aqui de editar perfil, que é a aplicação MyInfo. Nessa aplicação também a gente vai fazer o processo, só que aqui vai ser possível do próprio usuário enviar essas informações caso ele queira, né? Eu vou deixar o mesmo código para as duas aplicações, vai funcionar exatamente da mesma forma, mas se você achar pertinente, você pode tirar essa possibilidade do próprio usuário enviar a foto dele de referência e apenas o administrador conseguir fazer esse processo de envio. Então, muito bem, eu fiz o select aqui na tabela de usuários para pegar todas as informações, mas principalmente o login e a imagem do usuário aqui, ó, a foto, né, o picture. Então aqui eu vou verificar se tem foto, se não tiver vai dar um erro, não possui foto cadastrada. Nessa sequência ele cria um arquivo temporário, porque a imagem é salva no banco de dados como o blob, né, como um binário. Então, a partir dos dados que ele puxa do arquivo temporário, ele faz, aqui ó, nesse caso ele puxa as informações, salva um arquivo temporário para que a gente consiga trabalhar. A gente busca as informações do arquivo aqui, principalmente o MIME-type, para saber qual que é o formato do arquivo. Então a gente tem aqui um tratamento para JPG, PNG, GIF. E aqui na sequência ele vai gerar o arquivo temporário em si, com o nome e a extensão. Então ele aplica aqui, dá o rename aqui. E na sequência que a gente coloca os dados para enviar. Aqui que a gente começa a trabalhar o envio desses dados para a nossa biblioteca. Então a gente tem aqui o curl file, que eu vou setar qual o arquivo que vai ser enviado.
o assunto aqui, que é o subject, que é o próprio nome do usuário, né? E aqui eu vou iniciar o curl, ele vai pegar a, o endpoint aqui específico de faces, a partir da URL que está configurada aqui em cima, né? A gente recuperou das configurações da nossa tabela, vai gerar o curl completo aqui, passando também a API key, que nós recuperamos lá em cima, e esses dados desse array aqui, post data. Ele faz o envio aqui, é um processo normal, a gente já fez isso várias vezes, em todas as aplicações que a gente utiliza APIs, a gente faz esse próprio processo aqui, esse mesmo processo. No final aqui ele remove o arquivo, aqui ele salvou a resposta, o código e o erro. Se tiver algum erro ele vai comunicar, e aqui a gente tem o resultado aqui, que ele vai apenas exibir na tela o que a biblioteca retornou para a gente. Então a gente vai tratar aqui se deu 201 imagem foto enviada com sucesso. Aqui tem a situação do log da resposta. Quando a gente envia a imagem, ele devolve um ID da imagem. O próprio Comperface, ele gera um ID próprio daquela imagem e devolve. Caso você queira lidar exatamente com aquela imagem, você consegue. E por falar nisso, eu vou deixar para vocês também o link aqui, ó, da documentação do Comperface, tanto no GitHub, onde ele vai te mostrar aqui todas os endpoints possíveis. Aqui a gente não vai trabalhar tudo por efeito didático, a gente vai trabalhar no principal aqui. Mas você pode estudar a documentação e aplicar na sua situação aí o que for mais pertinente. Então, por exemplo, a gente tem aqui a questão do subject, todas as configurações, né, todos os parâmetros que precisam ser passados, os endpoints, o endereço aqui, ele vai indicar aqui ó, o próprio endereço e os parâmetros, tudo explicadinho. A gente tem também aqui no Postman para que você, caso precise fazer alguns testes, você pode aplicar diretamente todos os endpoints aqui também, o que vai fazer com que o seu desenvolvimento aí seja mais tranquilo. Então, muito bem, o nosso botão de enviar foto é esse aqui. A gente está na plataforma aqui, vamos entrar aqui webinar, que é o nosso projeto. Face Collection, não tem aqui nenhum subject cadastrado. Vamos fazer o seguinte, vamos gerar esse código fonte. Nós já vamos fazer o teste aqui agora de uma vez. Ó. Vamos voltar um aqui. Vamos usar o Brad Pitt aqui mesmo. Agora a gente tem um botão aqui, cadastrar foto de referência. Então aqui, foto enviada com sucesso, o subject Brad Pitt. Está escrito errado aqui de propósito mesmo. E o ID da imagem. Caso você queira também, você pode salvar esse ID da imagem no seu banco de dados. Aqui eu não vou salvar não. Mas agora, quando eu volto aqui no Comperface, não tem nada aqui, né? Vamos atualizar para conferir. Agora a gente já tem o Brad Pitt cadastrado aqui, ó. Então, a gente já pode começar a fazer as comparações de fotos, porque eu já tenho uma referência lá. Então, o processo é bem simples aqui, o botão está especificado aqui. E agora a gente vai fazer com o botão de deletar, que a gente pode também excluir aquele subject lá. E caso você precise trocar, é só deletar e cadastrar novos. A plataforma também permite e recomenda que você cadastre várias imagens como referência. Até umas 3 imagens seria um número ideal de imagens de referência para cada subject, ou seja, fotos diferentes da mesma pessoa. Isso aí vai fazer com que o resultado seja mais otimizado. Mas no nosso caso aqui, a gente vai utilizar apenas uma imagem. Vamos então para o nosso segundo botão aqui. Vou explicar para você esse código aqui, que é bem semelhante ao outro, só que é bem mais simplificado, né? Então a gente tem aqui as mesmas opções, né, de recuperar as configurações da nossa tabela que a gente salvou lá. Mesmo processo aqui. Aqui a gente captura o login. No caso aqui, aqui na verdade é um erro aqui, que ele está pegando do usuário, mas na verdade, neste caso, eu tenho até que corrigir aqui. Tem que pegar o campo, porque o campo login está aqui, né? Vamos trocar aqui então, senão ele vai pagar a foto do usuário atual. É porque esse código aqui também foi usado no próprio na própria aplicação MyInfo. Então na MyInfo a gente pega o login. Então nesse caso aqui, vamos pegar do campo login aqui mesmo. Aqui a gente faz aqui prepara aqui a URL, seguindo o padrão que a gente salvou nas nossas configurações, com esse endpoint aqui, onde eu vou passar o subject, que é o login, utilizando o URL encode aqui, para evitar a questão ali de espaços e outras coisas. E na sequência aqui,
a gente faz o curl, a requisição em si. Então a gente vai passar aqui o que a gente inicializou aqui, a URL, neste caso não tem parâmetro, porque o método aqui é delete, e a API key que foi recuperada logo acima aqui também. Então aqui a gente faz um tratamento, né, salva aqui os retornos, o resultado, o código de retorno e o erro, se tiver acontecido. A gente fecha o curl e verifica os erros. Se tiver erro, ele vai mostrar qual que é o erro. Aqui a gente vai decodificar a resposta num array, né, usando o JSON decode, verificar se o status é 200, para saber se foi tudo ok. Caso tenha sido tudo ok, a gente manda mensagem na tela, ou então nenhuma imagem encontrada, dependendo do erro que acontecer aqui. Um tratamento simples de erro que vai funcionar para a gente. Vamos atualizar isso aqui, gerar o código-fonte novamente. Enquanto o código-fonte vai gerando, a gente volta aqui para a tela de usuários, nossa consulta de usuários. Vamos abrir aqui o Brad Pitt de novo. Agora a gente tem um botão de apagar a imagem de referência. Na verdade, ele vai apagar tudo lá, ó. Apagado com sucesso, subject Brad Pitt. Então aqui ele está aqui, vamos atualizar. Não tem nenhum mais. Então esse processo já está funcionando normalmente. O que a gente pode fazer é a mesma coisa aqui na aplicação MyInfo, caso você queira. Criar os dois botões da mesma forma. Eu não vou fazer aqui no vídeo não, para não ficar muito longo. Mas você já viu, vai criar do mesmo jeito, botão de cadastrar e excluir, caso você queira que o próprio usuário faça isso, porque normalmente nos sistemas apenas o administrador consegue fazer a edição dos usuários. E essa aplicação, que é a edição das informações próprias, aí todos os usuários têm acesso, que é essa aqui, ó, MyInfo, editar perfil. Ele abre essa aplicação aqui, ela permite isso. Colocar imagem, colocar as informações aqui. Não dá a opção de alterar grupo e etc. Então, aí fica no seu critério, se você queira colocar, caso você queira colocar os botões aqui também. Finalmente, nós vamos para nossas principais aplicações aqui. A primeira que vai fazer a captura da tela. Então vamos criar aqui uma blank também. Nós vamos chamá-lo aqui de captura ponto blank. Eu vou colar o código que eu utilizei aqui para explicar para vocês o processo que essa aplicação vai fazer. Então, o que acontece aqui? Ela vai verificar se chegou um post aqui, se a variável imagem 64 do post veio, se existe, né, e se tem alguma coisa dentro dessa variável. Se tiver, ela vai enviar para outra blink, que a gente chamou aqui de processa.blink. A gente ainda não fez essa aplicação, mas basicamente esse if vai fazer isso aqui, ó. E logo abaixo a gente vai ter aqui o HTML que vai fazer a tela de captura de ponto. Vai mostrar do lado esquerdo o vídeo atual da tela e do lado direito a prévia da imagem que foi capturada. Então aqui a gente tem um HTML básico aqui, com o estilo CSS. Caso você queira ajustar aí de acordo com as suas demandas, você pode fazer. Inclusive a gente está utilizando algumas variáveis aqui, na verdade é só o root, né? Mas você pode modificar aí de acordo com o seu perfil, né? E aqui no body a gente tem o HTML que vai fazer as duas divs aqui, ó, uma para capturar, né, a câmera, para mostrar a câmera e dar a dica aqui de posicionar o rosto centralizado, e a outra aqui vai ser o card da prévia. Aí aqui abaixo a gente tem o JavaScript que vai fazer o processo de captura da imagem. Dentro desse código aqui a gente vai começar pelas variáveis que ele vai setar aqui. E na sequência aqui, de forma resumida, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O botão de iniciar vai estar desabilitado. Então aqui a gente vai mostrar o texto solicitando permissões da câmera. E nesse momento aqui, a gente solicita em si a utilização da câmera no navegador, né? Pede o navegador para solicitar ao usuário a permissão para utilizar a câmera. Sem áudio, né? Neste caso aqui. Então aqui a gente associa aqui o fluxo de vídeo ao elemento de vídeo. E aqui a gente inicia o vídeo, né, da câmera do usuário. Então aqui a gente tem um contexto câmera ativa e o botão que estava desabilitado aqui, o snap, aqui ele habilita o botão snap, que é o botão de tirar foto. E nesse caso aqui ele vai tratar se houver algum erro, se houver, por exemplo, problema de HTTPS
ou as permissões não foi possível acessar a câmera. Nós vamos chegar nesse bloco aqui do CAT. É importante que esse projeto que você for desenvolver, você utilize HTTPS para evitar esse tipo de problema aí. Na sequência, a gente tem aqui o evento do botão clique. Então aqui o primeiro é do botão Start, né, que vai iniciar a utilização da câmera, ativar a câmera. Esse aqui, o botão Snap, é o botão que realmente vai tirar a foto. Então a gente vai pegar aqui o vídeo, no momento ali que aconteceu, a gente pega a largura e a altura do vídeo. Aqui ele utiliza Canvas no JavaScript para desenhar aqui a imagem, né? Que a gente vai desenhar a imagem de acordo com, nesse ponto aqui, né? De acordo com o vídeo ali na largura e na altura. Aqui a gente converte a imagem Canvas para base 64. A gente lança o preview lá, o source do preview. E aqui a gente manda o contexto como foto capturada e desabilita, habilita os botões de enviar ou de fazer uma nova tentativa. Esse aqui é o botão que envia o conteúdo, né? Vai postar o base 64 para essa própria Blink. E a própria Blink vai fazer o redir aqui em cima, né? Então, logo acima aqui a gente vai ter o redir. Então, quando a gente clicar no botão Send lá, vai cair aqui nesse ponto, vai executar a aplicação de novo, cair nesse ponto aqui, e a gente vai receber aqui o post IMG base 64, que é fundamental para que a gente consiga fazer o envio da imagem, né? Então, esse processo vai fazer isso aqui, ó, vai pegar os dados e vai enviar aqui no Form Submit. E aqui também tem a opção de refazer tudo, né, que é o Retry, onde quando ele é clicado, a gente vai resetar aqui todos os campos aqui, zerando aqui a nossa aplicação, para que possa ser feita novamente. Então, basicamente é isso aqui. Uma vez que você clicou em enviar lá, deu tudo certo, vai cair aqui, a gente vai ter um evento do tipo post, com a imagem 64, né, com o índice IMG64 no post, e o conteúdo da imagem não é vazio. Então aqui ele seta algumas variáveis globais, que é o imagem 64, base 64 do post, do próprio post, e aqui também a gente tem as globais opcionais aqui de a data e a hora e o usuário. E na sequência ele redireciona para processa.blink, que é a outra aplicação que a gente vai fazer. Mas antes de fazer essa nova aplicação, eu vou gerar o código-fonte dessa aqui. Nós vamos aqui no menu. Vamos adicionar um novo item no menu, que na verdade já vamos puxar a aplicação que a gente acabou de fazer. Colocar ele em primeiro lugar aqui. Eu acho que vai ser possível executar direto, como já tinha feito a configuração anterior. Vamos ver se vai funcionar aqui corretamente. Então aqui a gente já tem a câmera, o espaço aqui para a câmera, e aqui a prévia, né? Vamos clicar em ativar a câmera. Ele vai pedir a permissão, já aparece a minha imagem aqui. Então vou colocar permitir eu acessar o site. Como eu estou usando uma aba de... como é que fala? Uma aba de visitante aqui. Quando eu fechar e abrir de novo, ele não vai salvar não vai salvar a permissão que eu dei aqui, né? Porque na aba de anônima, ou melhor, de visitante, ele perde tudo que foi feito aqui. Então agora eu posso clicar em tirar foto. Perfeito, ele já jogou a foto ali. Posso trocar aqui, né? Que aquela ali ficou não ficou um pouco boa, né? Então aqui tirou a nova foto. Então você pode observar que já está funcionando essa parte. A única opção que não vai dar é para enviar. Refazer está funcionando aqui. Eu posso tirar a foto aqui, vamos chegar mais perto. E aqui eu posso enviar aqui para a nova aplicação. Mas antes disso, nós vamos fazer a nova aplicação que vai processar essa captura de ponto aqui. Muito bem, criei a nossa aplicação processa.blink, que é o nome da aplicação que ele vai redirecionar aqui. E agora eu vou explicar para você como vai funcionar essa aplicação. Nós vamos começar aqui novamente recuperando os dados de configuração, você já viu. A gente vai definir que nesse caso a gente está utilizando constantes, né? Usando o define aqui para criar as constantes. Face URL, API Key, o threshold de similaridade e de probabilidade.
Só deixando claro que similaridade é o que vai indicar o quão semelhante a imagem é com a foto. Ou seja, a imagem que está armazenada na nossa biblioteca lá de referência é semelhante com a foto que está sendo enviada. E o threshold de probabilidade é qual é a probabilidade que tenha uma face na imagem. Então são esses dois parâmetros ali que a gente vai definir. Nas configurações a gente colocou como 90%, né, que é o ponto 9 de similaridade, e 95% de probabilidade, porque a gente vai mandar uma imagem, ela tem que ter grande chance de ter uma face lá dentro. Muito bem, na sequência aqui a gente vai conferir a questão do ponto imagem 64, se é válido ou se está vazio, né? Se não, a gente retorna para blank de captura, para capturar novamente. Aqui a gente remove o prefixo do imagem 64, que chegou para a gente. E aqui a gente decodifica, né, o base 64 para binário novamente. E se der problema também, novamente a gente redireciona para aplicação de captura. E agora que começa a brincadeira aqui, né? A gente pega a imagem e conteúdo lá, a partir do diretório padrão do sistema. Então aqui a gente cria uma imagem, cria o arquivo lá temporário, coloca o conteúdo dele lá, o conteúdo binário dentro desse arquivo temporário. E agora a gente tem um novo endpoint aqui, que é o endpoint de recognition, que vai receber a imagem e vai fazer a comparação lá. No Compare.Face, quando você envia uma imagem para lá, ela é codificada e fica salvo no banco de dados. Pode ficar salvo tanto a imagem no formato binário, né, igual no script case, quando a gente salva aqui. E caso você tenha uma opção de configuração também, que você pode não ativar essa opção. E a imagem não fica salva apenas o face print da imagem, que é como se fosse uma referência da imagem para que ela seja comparada. Então, quando você envia as imagens, ele não compara os arquivos em si. Ele pega, faz a codificação das duas imagens, uma já está lá, pega a outra que chegou, codifica ela e compara essa codificação para saber se bate e dá o retorno aqui da similaridade e tudo mais. Então, assim que funciona. Então, aqui a gente pega esse processo aqui. Observa que na URL aqui a gente não passa o subject que a gente quer comparar. Por quê? Ele vai fazer essa comparação com todas as imagens que tem lá na plataforma. Então, ele vai pegar todas as imagens e vai fazer a comparação e vai retornar para você, em primeiro lugar, a que for mais similar. Então, por exemplo, se tiver cadastrado a imagem errada ou se a pessoa estiver marcando ponto num usuário diferente, pode ser que ele retorne ao positivo, porque ele encontrou a imagem lá, só que é de outro usuário. Por isso a gente vai fazer um tratamento logo a seguir, para saber se realmente é do usuário que a gente está lidando aqui. Então aqui a gente prepara o cur para fazer a requisição. Aqui a gente coloca a imagem, né? Na sequência aqui a API aqui, que nesse caso vem como constante. E na sequência aqui a gente faz a requisição em si. No final aqui a gente exclui a imagem do diretório temporário, para evitar de ficar armazenando lixo lá, né? Não é útil. E nesse caso aqui a gente vai verificar a resposta. E caso ocorra algum erro, a gente vai tratar aqui nesse ponto. Ou seja, se a resposta foi falso, ele vai traçar. A gente vai dar o decode aqui do JSON que ele retornou. Se não for um array, é erro também. Então ele vai mostrar aqui, inclusive, o status do erro que gerou. E nesse ponto aqui, a gente vai verificar. Primeira coisa, lê o primeiro rosto e o primeiro subject sugerido. Como eu disse, ele vai retornar o mais semelhante que ele encontrar lá. Então, nesse caso aqui, a gente vai começar que se ele se não tiver o result no retorno que o Compare.Face manda para a gente vai ter que ter um result lá que onde ele vai armazenar o subject que veio para a gente. Então, a gente tem que verificar se existe. Se não existir, ele vai zerar aqui o OK como falso, que vai ser a principal verificação aqui. A probabilidade aqui é 0, a similaridade 0, o subject null e a reason aqui nenhum rosto reconhecido. Isso aqui é o caso de ele não encontrar nenhum rosto. Nesse caso aqui, não precisa registrar o ponto. Mais abaixo aqui, a gente vai ter caso contrário, ou seja, caso volte alguma coisa aqui pra gente, uma face. Então, ele vai pegar a face que retornou, vai pegar a probabilidade que está dentro do índice aqui do array, né, probability do índice box, né. Vai pegar o best aqui, é a melhor opção, o melhor retorno que ele vai dar.
Vai pegar o subject aqui, indicando o subject, o nome do subject mesmo. Aqui no Compare-Face, no caso aqui, eu excluí, né? Eu fiz a exclusão. Tem que enviar novamente para a gente fazer o teste. A similaridade e aqui o OK. O OK, vou até puxar aqui. São três coisas que ele vai avaliar. Primeiro, o threshold da probabilidade, ou seja, se existe uma face, que a gente colocou como 90%. O threshold da similaridade, perdão, da probabilidade 95%, similaridade 90%, e o subject é igual ao usuário logado. Por quê? Não adianta ele me dar o subject de outro usuário, não. Porque para valer, eu tenho que retornar o próprio usuário que está logado. Tem que bater essas informações aqui. Batendo esses três itens, ele vai dar o OK como verdadeiro, né? True. E a razão aqui, caso seja não seja true, seja false, ele vai trazer aqui abaixo a reason aqui abaixo dos limiares. E na sequência aqui é apenas para exibir os dados. E a gente vai ter aqui também a função de registrar o ponto, onde eu criei aqui embaixo, ela vai lançar as informações de ponto no banco de dados. É claro que no projeto seu aí você vai precisar acrescentar mais campos, vai ter mais informações, talvez você vai precisar trabalhar com outras tabelas, turnos para saber se o usuário está entrando, está pegando o serviço no início do intervalo, final do expediente e por aí vai. Então, neste caso, eu para efeito didático, eu simplifiquei aqui, criei apenas a tabela ponto, como eu já mostrei para vocês. Então ele vai fazer o armazenamento aqui, e está utilizando aqui SQL Injection para escapar os campos aqui e fazer a inserção dentro da nossa tabela aqui. Então, neste caso, se o OK aqui ó, deu positivo, que é exatamente essa verificação aqui, ó, só se passar por esses três crivos aqui vai ser positivo, vai ser true. Se for true, ele vai registrar o ponto como aprovado. Se for false, ele vai registrar o ponto como negado e vai passar as mesmas informações, de forma que você pode depurar para saber por que os pontos foram negados futuramente. E aqui vai mostrar as informações, vai imprimir o JSON novamente, apenas o HTML da exibição. Então, vamos gerar esse código fonte aqui. Vamos voltar aqui no menu. Vamos aqui, usuários. Nesse caso eu estou como admin. Vou mandar essa foto minha mesma aqui, ó, cadastrar a foto de referência. A foto foi cadastrada, a gente pode conferir aqui. Já cadastrou o admin aqui. E agora a gente pode voltar aqui e marcar o ponto. Essa foto minha tá nada mais que a realidade, né? Mas aqui a gente tem o resultado aqui, ó, o resultado da validação. Ele achou aqui similaridade 99,31% de similaridade. O usuário admin e o subject conhecido admin também. Então bateu as informações. Então, se eu baixar aqui, ele vai mostrar o result que eu mostrei fazer, o que é o próprio JSON que ele retorna pra gente. Então aqui na box, a probabilidade que existe uma face na foto foi de 99%. E a similaridade aqui, que ele achou, o subject que ele achou, ele retornou só 1, mas ele pode retornar mais de 1, por isso que a gente pega a opção 0. A gente vai ter a similaridade 99,3% aqui. Ou seja, muito bem feito aqui, muito bem realizado aqui, né? Lembrando que eu posso sair aqui, eu tenho que lembrar a senha do Brad Pitt aqui para entrar. Muito bem, agora eu entrei aqui como Brad Pitt, vamos marcar o ponto aqui. Tentar marcar o ponto em outro usuário. Ativou a câmera aqui, vamos tirar uma foto e dar um sorriso. Vamos enviar. Aqui deu negado, ó. Mas ele achou aqui o usuário Brad Pitt, só que o subject reconhecido foi o admin. E a similaridade aqui está em 98,54, ou seja, ele achou o admin aqui 98,54%, mas o usuário aqui é diferente, o subject é diferente. Então, ele deu como negado aqui, ó. Então, quando a gente retorna aqui, pode ver que ele trouxe o subject do admin e não do Brad Pitt, porque ele pega de todos os itens que tem disponíveis lá. Então, nesse caso aqui, foi negado. E agora, para finalizar aqui, a gente vai fazer as aplicações, duas aplicações de consulta só para a gente visualizar o resultado dessas marcações de ponto. Vamos criar então uma consulta aqui baseada na tabela ponto.
Eu não vou fazer muitas configurações aqui não, mas a única que eu vou fazer aqui, vamos deixar aqui para iniciar a partir do resumo. E vamos colocar uma quebra dinâmica aqui para que o resumo funcione. Então nós vamos usar a data, ano e mês, o login e o status. A gente vai marcar os três aqui já de uma vez para iniciar. Então essa aqui é a aplicação de consulta que vai trazer para a gente o resumo aqui dos pontos. Lembrando que essa aqui é a aplicação que vai ser para o administrador. Eu tenho até que mudar o nome dela, que é ponto grid. Como eu já tinha feito o módulo de segurança, ele vai seguir o padrão aqui, né? Vamos gerar esse código fonte. E no menu aqui a gente vai colocar essa aplicação aqui na sequência. Chamar ela de ponto geral. E nessa parte a gente vai colocar essa maletinha aqui para indicar que é uma aplicação de ponto geral. Então agora eu tenho ponto geral aqui. Neste caso ela vai mostrar para mim todas as informações aqui. Lembrando que no login aqui ela está retornando a senha de forma automática, porque tem um lookup automático. Vamos remover esse lookup aqui do campo login, que eu quero na verdade o nome do login mesmo, sem lookup aqui, ó. Vamos deixar nenhum, gerar. Vamos abrir novamente aqui, não deu, agora deu. Então nós temos o login aqui e cada um que foi aprovado e o que foi reprovado. A gente pode abrir aqui, sei lá, por exemplo, admin aprovado. A gente vai ter aqui o JSON. Poderia ter trocado os nomes aqui também, mas acho que você entendeu, né? Então aqui ele vai trazer o JSON que retornou lá e as informações do ponto para que a gente possa avaliar. Então, funcionando aqui perfeitamente a nossa aplicação. Para finalizar, eu vou criar só mais uma consulta para colocar aqui para o usuário acessar o próprio ponto dele, para que ele saiba o que ele entrou, o que ele saiu. Vai ser basicamente a mesma consulta, só que a gente vai colocar uma cláusula where no SQL para filtrar apenas pelo usuário que está conectado. Então aqui eu vou definir que o login é apenas para o usuário logado. Vou deixar o campo JSON fora da lista aqui. O campo login também, vou deixar ele fora porque, como é do próprio usuário, não tem necessidade, né? No mais aqui é uma consulta simples, você pode aplicar aí de acordo com a sua necessidade, você já conhece essa aplicação de consulta. Se você não conhece ainda, você pode consultar aqui no Script Case, a gente tem muito conteúdo sobre a aplicação de consulta aqui. Geramos aqui o código fonte, vamos colocá-la no menu, só que ela vai ser no menu do usuário aqui, ó. Muito bem, ele já criou aqui o nosso relatório de ponto com a data, similaridade, o subject encontrado, o status aqui, todos foram negados, né? Tentei tirar foto igual do Brad Pitt, mas não consegui. Todos foram negados aqui. E a data e a hora de criação. Então, no nosso sistema, basicamente é isso que a gente ia mostrar para vocês. É claro que você pode estender aí os dados, colocar outras informações, mas eu acredito que o principal você já conseguiu capturar com este exemplo que eu criei aqui para você. Finalizamos aqui então o nosso projeto de reconhecimento facial.
neste exemplo de captura de pontos. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Eu vou deixar esse projeto que eu fiz de exemplo aqui disponível para você baixar, vou deixar os códigos também, bem explicadinho, banco de dados, e os comandos também para você colocar o Comperface na sua VPS aí e começar a utilizar, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.